Olá, olá, meus queridos e queridas, continuamos aqui com a explicação sobre as gimnospermas. Agora sobre a reprodução, tá bom? Então aqui nós temos um esquema bem resumidinho aqui. Então nós temos o estróbilo masculino, que é aquela estrutura reprodutiva dela, né, que vai produzir o grão de pólen. Então ele vai produzir o grão de pólen. Aqui na hora dessa produção do grão de pólen vai ocorrer uma divisão celular chamada de meiose, na qual reduz o número de cromossomos à metade. Então, o esporófito dela é 2Ns, aqui ocorrendo a meiose vai ficar apenas N. Então, o grão de pólen tem a metade da informação, tá? Metade da informação em relação à planta adulta, tá? O estróbilo feminino, aqui vai ocorrer a formação, a produção do gameta feminino. Também vai ocorrer meiose. Justamente por quê? Porque vai acontecer a fecundação. Então, a fecundação é a união desses gametas. Então, se ele não tivesse realizado essa redução do número de cromossomos, a gente já teria aí, né, o dobro da informação genética. Não estaria, né, condizente com a espécie, não teria como acontecer essa fecundação. Então, a meiose justamente é para manter constante o número de cromossomo, tudo bem? Então, aqui nós temos então a formação dos grãos de pólen, que são transportadas pelo vento e chega até o estróbilo feminino. Quando esse grão de pólen chega no estróbilo feminino, vai ocorrer a formação, né, do tubo polínico. E esse tubo polínico vai proporcionar que esse gameta masculino chegue até o óvulo. Quando ele chega, né, ao óvulo, vai acontecer a fecundação. Ocorreu a fecundação, vai formar, né, um embrião, e esse embrião estará dentro da semente. Então, ocorreu a fecundação, desenvolveu o embrião, esse embrião vai crescer um pouquinho, vai cair no solo, a semente vai cair no solo e ele vai germinar. Então, cai no solo, germina, a planta começa a criar raízes, né, o caule, as folhas e tal, e vai fechar o ciclo. Então, o ciclo ele é basicamente assim. Tá? Tem um momento em que acontece a fecundação, que é aquela fase, a fase, né, sexuada, e há o momento em que ocorre a germinação, que é a fase assexuada do ciclo reprodutivo desse vegetal. Tudo bem? Então a gente precisa, no caso, para que aconteça o ciclo completo, o processo, no caso, da germinação. Tá? Então aqui com um desenho que fica bem melhor, né? Então aqui nós temos as estruturas reprodutivas, os cones ou estróbilos. Então nessa estrutura, na estrutura masculina, nós temos lá os sacos polínicos, que é a unidade onde será produzida, né, onde será produzido os grãos de pólen. Produziu o grão de pólen, né, ocorreu a meiose para que fosse formado o grão de pólen. Esse grão de pólen vai ser levado pelo vento, né? Em contrapartida, aqui já foi produzido, né, o gameta feminino. Quando esse grão de pólen cai aqui na estrutura feminina, né, vai ocorrer a formação do tubo polínico. Então, esse tubo polínico é o local por onde esse espermatozoide vai conseguir se locomover para chegar até o gameta feminino. Então, nesse processo, olha só, o grão de pólen fez com que ele conseguisse chegar até a estrutura feminina. O tubo polínico proporciona que esse espermatozoide deslize, né, no interior dessa estrutura reprodutiva feminina para que ele encontre, para que o gameta masculino se encontre com o feminino e ali aconteça a fecundação. Então, eles não precisam da água justamente porque eles têm essas estruturas, o grão de pólen e o tubo polínico, né, a formação do tubo polínico. Então, ocorreu a fecundação. Tá? Formou o tubo polínico, né? Esse grão de pólen, esse gameta masculino conseguiu fecundar o óvulo, né? A oosfera lá. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer a formação de uma célula chamada de zigoto. Né? Essa célula é o produto, né? O resultado, é a união do gameta masculino, né? Com o gameta feminino. Formou essa célulazinha
que essa célula vai dar origem, né? Se formou esse embriãozinho, essa célulazinha vai originar a semente, que está na onde? No interior daquela estrutura feminina. Lembra que eles são embriófitas? Então aí aconteceu o crescimento dela, formou essa semente vai cair no solo, né? Vai germinar, vai formar outra planta e o ciclo continua. Então esse é o ciclo reprodutivo do pinheiro, tá? Então esse é o ciclo reprodutivo do pinheiro. Então um ciclo reprodutivo dessas gimnospermas. Então a gente falou aqui de modo bem simplesinho, bem básico, para vocês compreenderem o processo. E aí, depois, olha, atividade para vocês. Tem bastante atividades para vocês exercitarem, ó, o que nós aprendemos. Tranquilo? Dúvidas? Me chame aí no Meet para que a gente possa tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Tranquilo? Então vamos lá.